Mas o advogado, ele tem que ser humano também. Ele tem que entender o que é a cultura daquele produtor rural, o que é o sofrimento daquele produtor rural naquele momento, quais são as dores que ele tem. Eles ficaram 3 meses, os primeiros 3 meses, com um barraco de lona erguido e eles tinham arroz e batatinha para comer esses 3 meses, né? E quando terminou a batatinha, sobrou só o arroz. Hoje os desafios são outros, né? Eu acho que um dos principais desafios nossos é a insegurança jurídica. Eu preciso de mulheres e as mulheres não fazem parte da onde é tomadas as decisões. A agricultura não deve ser encarada como mais um setor da economia, mas sim como uma política de Estado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Poder do Campo, da Agropujante, um portal jurídico 100% especializado no agronegócio. E é uma honra muito grande a gente estar aqui direto de Luiz Eduardo Magalhães, na sede do Sindicato Rural dos Produtores Rurais, não só de Luiz Eduardo Magalhães, mas do Oeste Baiano aqui, que representa e mobiliza, através do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, todo esse ecossistema aqui da produção agropecuária do Oeste Baiano. Então, a Grace vai contar um pouquinho mais. Nós estamos hoje recebendo ela, que é a presidente do Sindicato Rural aqui de Luiz Eduardo Magalhães, direto do Oeste Baiano. Ela vai contar um pouco dos desafios aqui da região, como ela foi conduzida, né, e recebeu essa missão aí de presidir e ser reeleita como presidente, principalmente reforçando o protagonismo feminino através do trabalho do resultado. Acho que sempre merece destaque, atenção e reconhecimento por todos nós. Então, é uma grande honra estar aqui, Grace, falando com você, direto para o nosso público da Agropujante, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo e que agregará aí com toda a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E é um prazer para mim, eu sempre sigo todas as matérias da Agropujante, inclusive replico, porque são matérias que eu acho que para nós é muito importante, elas estão sempre atualizadas. E hoje, para mim, eu me sinto muito feliz em estar aqui falando um pouquinho sobre a região oeste da Bahia, né, especificamente aqui Luiz Eduardo Magalhães, e também a entidade, o sindicato, que é a qual eu estou presidindo desde 2022. Maravilha. E se você está aí até agora, não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta o vídeo já e ajude a levar essa mensagem, compartilhe esse episódio aí com mais colegas que querem saber um pouco mais sobre aqui Oeste Baiano e Luiz Eduardo Magalhães. Grace, eu queria começar te perguntando como que foi esse início seu, desde quando você está envolvida nesse movimento representativo dos produtores rurais, se você já pensava, né, quando chegou aqui em Luiz Eduardo Magalhães, onde nem Luiz Eduardo Magalhães era emancipado ainda, mas se você pensava que um dia chegaria à presidência do Sindicato Rural, uma entidade tão relevante para os produtores da região. Eu sou neta de produtor rural, né, bisneta, e então a minha vida inteira sempre foi dentro da agricultura. Cresci vendo meus avós, meus pais trabalhando, meus irmãos, minhas irmãs. Então a agricultura, ela no meu dia a dia, ela estava sempre presente. E com isso também, meus pais sempre foram muito ativos na sociedade. Participaram da fundação do Sicredi, lá no Rio Grande do Sul, na cidade onde a gente morava, fizeram parte de cooperativas, de diretorias de igrejas, né? Meu pai foi vereador lá em 1977, antes de eu nascer. Lá no Sul, lá isso, no Rio Grande do Sul. E eles vieram para cá em 1980, um dos pioneiros. A minha família inteira, eu tenho, por parte de mãe, eu sou Ficanha, e por parte de pai, eu sou Fontana, e o meu esposo, aí eu adquiri o sobrenome de Klein, né? E a nossa família está aqui na região então, desde 1980, e a gente pôde observar o nascimento, né, dessa cidade, Luiz Eduardo, apesar de já ter barreiras na época, que era um ponto de apoio que a gente sempre tinha, então quando vinha ficava em barreiras já existia a cidade, e as nossas lavouras eram muito perto aqui da serra. Então descendo a região ali, descendo a serra, chegando no Tocantins, tinha a cidade de Taguatinga, que também nos deu bastante suporte nessa parte de supermercado, né, e também tem as pessoas. Mas era mesmo no núcleo ali, dentro da Bela Vista, que era onde a gente tinha a fazenda, que a gente mais convivia com as pessoas, né, e depois de núcleo em núcleo a gente ia convivendo, então a gente ia para as festas no núcleo do Novo Paraná, no núcleo das Placas. Quando você diz núcleo, é como se fosse uma colônia as ali. Comunidades, isso, né? Eram Entendi. as comunidades, né? Porque as pessoas vieram,
e ao redor, e perto assim da onde tinha as lavouras, elas acabavam construindo Entendi. uma escola, uma igreja e um clube social, né? E eram os núcleos, era como se fosse vilas. Os produtores Isso. vieram, não tinha nada de infraestrutura. Nada. E reuniram essas... E antes de existir Luiz Eduardo, existiu essas comunidades, né? Entendi. Mas mesmo assim, a gente vinha, passava sempre aqui nesse entroncamento, porque aqui Luiz Eduardo é um entroncamento de quem vem do Tocantins, Brasília e vai a Barreiras, né? Salvador. Então era um ponto certo que todo mundo passava. E aí o seu Arnaldo, um visionário, né? Seu Arnaldo Ferreira, ele construiu um posto e esse posto passou a ser uma parada, um local de parada. E com o tempo, onde começa a ter as pessoas parando para abastecer, para se alimentar, outros serviços começam a vir. E dali surgiu, então, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que nesse mesmo período, 1990, um pouquinho para frente, também nós tivemos mais o seu Jacó Lauk, que comprou aqui tinha uma área de terra onde hoje é o bairro Jardim Paraíso, que ele também fez um loteamento para a área de moradia. E também tinha aqui o bairro Santa Cruz, que também foi feito através do seu Haroldo Santa Cruz, que tinha esse loteamento, e aí depois daí tiveram outros loteamentos que vieram. Mas o início aqui começou dessa forma. Era esse o conjunto que era chamado de Mimoso do Oeste? Isso, era esse o conjunto que era chamado de Mimoso do Oeste, né? Então a gente foi vendo tudo se alastrar. Hoje, eu nem sei dizer quantos bairros a gente tem, né? Hoje já são muitos. E diante de todo esse contexto da vivência no agro, de ter a minha família sempre trabalhando na comunidade, a gente acaba participando. E aí teve um momento em que a dona Carminha Carminha Mício estava presidente do sindicato, e ela me convidou para ser assessora jurídica, porque ela queria trazer as mulheres. Então ela era praticamente só ela como mulher aqui no sistema sindical. Isso é legal, Grace, até fazendo um adicional aí, né? Além de presidente do Sindicato Rural, a Grace é advogada e está aqui sempre acompanhando a Pujante, essa contribuição dela na região, não é só como representante dos produtores, mas também na própria prestação do serviço jurídico. Isso é fundamental ressaltar. Eu até no início eu me formei em administração em agronegócio, então eu fiz essa faculdade exclusivamente para administrar a fazenda. Mas a gente sabe da necessidade do conhecimento jurídico hoje, principalmente para as fazendas, não tem mais como você não ter, ainda mais diante de tanta insegurança, então a gente precisa realmente ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. E também eu sempre gostei muito de advogar, acho que é a minha paixão, né? Mas que está um pouquinho deixada, como é que eu vou dizer assim, meio adormecida temporariamente por conta do sindicato, que a minha dedicação nesses últimos anos tem sido bem exclusiva ao sistema mesmo, a defesa do produtor rural, né? Me dediquei a esse período. Mas voltando lá atrás, falando na dona Carminha, que também é bacharel em Direito. Dona Carminha também se formou. Da necessidade que a gente precisa do conhecimento, né? E aí, quando eu fui olhar o nosso cadastro aqui, apesar de eu ter terra no meu nome, elas estavam, todo o cadastro estava apenas no nome do meu esposo, né? E ela me deu um puxãozinho de orelha e disse assim, Grace, eu preciso de mulheres e as mulheres não fazem parte da onde é tomadas as decisões. Vocês já estão trabalhando dentro do escritório, na parte administrativa, eu fazia comercialização, compra de insumos, ia para a parte operacional também quando precisava, mas a gente não fazia parte aonde estão as instituições que faz a representatividade e que vai lá brigar e lutar pelos direitos do produtor. Aí mudei meu cadastro e passei a trabalhar com ela como assessora jurídica. No mandato seguinte, que foi do seu Cícero, o seu Cícero me convidou para integrar a diretoria executiva, então eu passei a ser secretária aqui do sindicato. E num outro ano aí, eles me fizeram uma proposta para que eu seguisse como presidente. Fiz os meus 2 primeiros anos, que foi um momento difícil, eu confesso, porque a gente estava saindo, né? O seu Cícero já enfrentou esse problema que foi para os sindicatos a falta da contribuição sindical obrigatória, que ela passou a ser facultativa. Então a gente teve que se reestruturar, né? Fazer com que realmente o sindicato fosse reconhecido pelos produtores como realmente uma entidade de fortalecimento da categoria e que, graças a Deus, hoje a gente tem essa estabilidade, o produtor ele continua
né, fazendo a sua contribuição voluntariamente. Mas o período de transição, eu confesso que foi meio difícil a gente se reorganizar e se reestruturar. E quem abriu o mercado, então, abriu assim a porteira para a representatividade feminina, então, foi a dona Carminha, que hoje está na vice-presidência da Federação da Agricultura aqui do estado. Isso, dona Carminha foi a nossa... Ela ela continua sendo a nossa inspiração, né? Dona Carminha é uma mulher muito dinâmica e ela defende o agro realmente com muito amor, e isso faz com que a gente entenda, né, a importância de a gente até seguir alguns passos dela, né? A gente brinca que a gente gosta de ficar perto dela para ver se a gente aprende cada dia um pouquinho mais, né? E tem esse toque feminino de vocês também, Grace, que ajudou um case que eu acho super interessante aqui, que é da Aliança do Agro, que vocês conseguiram agregar diversos interesses, representantes do setor, em um só lugar, né, para caminharem juntos. Em várias regiões a gente muitas vezes testemunha uma briga de ego, muita vaidade, é que vocês conseguiram contornar todas essas vaidades para construir um projeto conjunto de fortalecimento do setor produtivo. E isso é muito honroso, admirável, da gente ver o efeito que está gerando, né? A exemplo, esse final de semana a gente está com a estrutura ali que vocês estão montando, a gente conseguiu testemunhar do evento do Homens do Campo, e que baita estrutura, a quantidade de patrocinadores, a quantidade de pessoas, algo que foi muito curioso, que me surpreendeu também, não tem um ingresso à venda, porque é uma decisão não vender o ingresso, é somente para quem é associado, ou seja, quem está na Costema, quem de fato é produtor e auxilia todo esse movimento aqui representativo existir, continuar trabalhando em prol do desenvolvimento da cidade. Eu acho que é um efeito também, né? Nós que rodamos, eu já rodei em diversas regiões do país, principalmente onde o PIB agropecuário é pujante, é o destaque. Em outras regiões a gente vê o quão nova a cidade é, desde a emancipação, tem 26, 27 anos. 26 anos somente, Luiz Eduardo Magalhães, a cidade toda planejada, as ruas planejadas, a quantidade de empresas, de multinacional que já está instalado aqui, a capacidade de articulação, a gente vê que o dinheiro gira na cidade, apesar de todos os desafios de insegurança, a coisa funciona, né? Como que foi essa articulação também? Eu sei que teve um toque feminino aí também de vocês conseguirem conjugar os interesses, né? Então, Wander, além de eu entrar aqui no sindicato com a dona Carminha, hoje a minha diretoria é 50% homens e 50% mulheres. Então a gente vem fazendo esse trabalho. E nós temos também aqui as agroparceiras, nós somos mais de 250 mulheres, que a gente fez, você participou inclusive, né, do fórum das agroparceiras. Mais de 600 pessoas, mulherada super por dentro e entendendo, não estava ali só para fazer... Pelo contrário, estava entendendo e participando, tirando dúvidas sobre crédito rural, taxa de juros. Esse é o diferencial da nossa região. As pessoas aqui, elas vêm realmente para trabalhar, para se desenvolver, né, e para fazer as coisas acontecerem. E aí, voltando um pouquinho para a questão da Aliança do Agro, esse também é um diferencial da região, porque as entidades a gente se consegue conversar muito bem, porque todas nós já entendemos que o nosso objetivo é o mesmo. Todas as entidades que estão aqui do agro, elas defendem a sustentabilidade, né, ambiental, econômica, social aqui da região, e também fazem a defesa da classe, porque eu costumo dizer que a nossa região, até o borracheiro, a manicure, todo mundo aqui é agrícola. Primeiro porque vieram para cá, porque a agricultura chegou, desenvolveu, então precisou ter o profissional, né? E segundo porque como a nossa região, nossa economia é agrícola, quando a agricultura vai bem, todo o comércio gira bem. E quando tem alguma frustração de safra, alguma questão que complica um pouquinho a situação, a gente já sente também no próprio comércio. Então, a gente precisa realmente que o rumo seja o mesmo. E nós aqui, nossas entidades são maduras, são fortes, e a gente tem trabalhado muito bem nessa questão da Aliança do Agro. Uma das pautas que a gente sempre está trabalhando, que nem, por exemplo, agora foi feito um trabalho muito forte na questão da energia aqui para a região. A demanda é enorme e a gente tem perdido a oportunidade de verticalizar a nossa produção
por falta de energia elétrica aqui na região para que as indústrias possam vir Instalar. e se instalar. Então foi feito um trabalho em conjunto. Esse trabalho também ele foi capitaneado pela AIBA, que fez todo um diagnóstico, levantado dados, em conjunto com a própria fornecedora de energia, que também está parceira. O que é a AIBA? A AIBA é a Associação dos Irrigantes, e começou com os irrigantes, hoje eles também estenderam para mais produtores, né? Temos também aqui a ABAPA, que é a Associação dos Produtores Baianos de Algodão. Aí temos a AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho aqui da Bahia, né? Aí o sindicato, que é uma instituição que ela tem uma função constitucional de representatividade, que faz parte do sistema FAEB e do sistema CNA, e a gente procura sempre estar em conjunto também. Temos outras entidades, por exemplo, a Aliança do Agro, a Associação das Máquinas, né? Ela está presente, a dos defensivos agrícolas também estão presentes, né? Insumos. Então a gente procura fazer com que todas essas instituições trabalham em conjunto, e quando uma faz uma ação, um projeto, as demais estão parceiras. Esse projeto desse final de ano, de final de semana, ele é do sindicato aqui de Luiz Eduardo e também da AproSoja Bahia. Então a gente percebemos que nós não tínhamos nenhum evento aqui na região que pudesse homenagear toda essa história que eu contei, porque a minha história, Wander, é igual a não é assim excepcional, não. Todas as mulheres praticamente que estão por aqui, as sucessoras ou mesmo as que vieram, a história é a mesma. Não é a Grace que é diferenciada, sabe? Se você pegar qualquer uma história delas, tem umas histórias ainda muito mais fortes. Esses dias nós entrevistamos alguns pioneiros e foi interessante ouvir o seu Astor e a dona Lúcia Stein contando que se emocionaram, né? E emocionaram todos os ouvintes, que eles ficaram 3 meses, os primeiros 3 meses, com um barraco de lona erguido, e eles tinham arroz e batatinha para comer nesses 3 meses, né? E quando terminou a batatinha, sobrou só o arroz. Então, foram pessoas assim resilientes que chegaram aqui. Hoje você passa aqui e viu a cidade, né? Uma cidade... lavoura de todo lado. E tecnologia... As máquinas mais tecnológicas, drones, inteligência artificial, tudo já congregando aqui, mas lá no início, né, não era desse jeito. E são as mesmas pessoas que não desistiram. Alguns desistiram, Wander, alguns vieram para cá e não conseguiram. Uma coisa muito interessante que a gente tem na nossa região também é que os produtores que vieram e se fixaram mais perto da Serra Geral, eles tiveram mais tranquilidade, porque a gente sabe que aqui quanto mais perto da serra, mais chove. Então um grande diferencial para a nossa região é a chuva. Aí com a vinda da irrigação, que a gente está vendo agora um novo progresso, né? Então a gente teve o primeiro, que foi os produtores que vieram, plantavam no sequeiro, e agora, de uns anos para cá, por isso também muito importante a questão da AIBA, que faz essa defesa da agricultura irrigada, né? E aí hoje a gente tem, e aí nós também estamos nessa expectativa, né, de melhorar a segurança jurídica, melhorar a burocracia, para que a gente possa realmente ter mais outorgas, para que a gente possa desenvolver. E aí a gente está percebendo que esse desenvolvimento está saindo só daqui dessa região de Luiz Eduardo, Barreiras, e ela está avançando para o lado do Rio São Francisco e melhorando a vida das pessoas que estão lá. Um bom exemplo disso é agora a Barra, né, que a gente vai ter a Barra Show, onde o presidente do sindicato lá é o Marcos Caviola, que tem feito um trabalho de divulgação da região fantástico. Inclusive, né, peço aí para quem estiver ouvindo que puder ir lá visitar a Barra, investidores que queiram investir nessa parte de agricultura irrigada, é uma região, faz parte da nossa região oeste e que está em plena expansão, com projetos maravilhosos, né? Eu acho que a nossa função é essa, como entidade, sempre fortalecer as demais entidades, porque a gente fortalece toda a nossa região. E nesse contexto todo que você contou, né, passaram vários ciclos, eu percebi que aqui vocês chamam essas primeiras pessoas que chegaram na região onde não tinha qualquer infraestrutura, tiveram essa ocupação também do território, né? Aqui era Oeste Baiano, não tinha ninguém por aqui, era um local de passagem. E pessoas que vieram para ficar e decidiram construir uma cidade estruturada, com saúde, educação, com infraestrutura.
E essas pessoas são denominadas aqui como pioneiras e buscam ressaltar, eu acho que isso é muito importante, essa força cultural que vocês sempre trazem para os eventos, nas conversas, de ressaltar o papel dos pioneiros, né? Esse agradecimento, essa exaltação também ao papel dos pioneiros que permitiram hoje a cidade, a região se tornar o que se tornou. Mas óbvio que a gente olha para o passado, sempre com muito cuidado, atenção e sabedoria, olha para o presente também, e a gente enxerga um futuro que está pela frente. O que você diria que hoje, quais são os grandes desafios, Grace, e principalmente olhando para esses próximos 10 anos, né? Aqui a gente está falando num público com um desafio com vários advogados, todas as regiões do país. A gente tem reforma tributária pela frente, a gente tem agora um pico de endividamento. Aqui é uma região mais estável, até mesmo pela irrigação, a gestão de risco, uma agricultura extremamente profissionalizada, mas tem esse cenário para o agro como um todo, querendo ou não, vocês participam da discussão. O que você enxerga para esses próximos 10 anos aí, integrando tudo que você convive e testemunha, discutindo desde a cadeia da soja, do milho, do algodão e diversas outras cadeias que também tem aqui na região? Isso, já faço um direcionamento também, uma indicação, porque eu sei que aqui está tendo essa industrialização que veio com força agora. A gente teve a instalação recente de uma usina de etanol de milho aqui, que beneficia o produto, agrega valor na cadeia, gera mais emprego, maior valor agregado que fica aqui para a região também em grande parte, e isso, sem dúvidas alguma, favorece quem se instalou, constrói vida e negócio aqui. As dificuldades são bem diferentes das dificuldades dos pioneiros, né? A gente gosta muito sempre de lembrar os pioneiros, porque as dificuldades deles foram, eu acho que a falta de conhecimento do que viria para frente e de informação foi uma das maiores dificuldades. Meu pai sempre contava a dificuldade de conseguir crédito agrícola aqui, porque a região do Mato Piba, do Cerrado, ela era considerada infértil, né? Então não tinha nenhum banco que pudesse fazer crédito agrícola. E daí depois que eles já estavam instalados aqui, é que os bancos começaram realmente a ver esses pioneiros produzindo, fazer as visitas e disseram, não, vamos aprovar, vamos financiar eles, porque a gente está vendo a produção, né? E é um solo arenoso ainda, né? O nosso a solo tecnologia ele é arenoso, permitiu. A gente tem que trabalhar todo o solo. Como eu te falei, algumas regiões é melhor de chuva, mas outras, se não tiver a irrigação, não vai. Então, assim, foram dificuldades de estrada, de armazenagem. Até para você trazer os produtos para cá era muito mais difícil você conseguir tudo isso. Hoje, os desafios são outros, né? Eu acho que um dos principais desafios nossos é a insegurança jurídica. Por mais que você procure fazer as coisas dentro da porteira de uma maneira correta, se adequar a toda a legislação, sempre tem alguma coisa que modifica, às vezes um entendimento, e aquilo passa a ser um risco, né? E essa questão também dos altos custos, como a gente precisa se organizar. Então eu acho que o grande desafio para essa nova fase é que você precisa ter uma organização muito, muito certinha da sua documentação, estar em dia com todos os seus documentos, saber bem certo como estão os seus custos, como estão, né, a sua projeção de renda, para que em cima disso você consiga fazer um planejamento e diante de todos esses, agora a guerra que está vindo aí trazendo custos altíssimos para nós. Fertilizantes, diesel, né? Então, mas se você sabe certinho o que você tem, você está organizado nas suas planilhas, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. E hoje não cabe mais aquela agricultura de eu vou para a lavoura, vou plantar e depois eu junto meus documentos e mando para a contabilidade, né? Isso já não funciona. Então eu acho que esse é o grande desafio. E a gente também saber conectar, né, o passado, lembrar de que o difícil aconteceu e que tudo na agricultura são ciclos. Então a gente vai ter ciclos bons novamente, a gente vai ter ciclos mais difíceis. Sempre foi assim, nunca foi aquela questão de você estar sempre na dificuldade ou sempre na bonança, e que as novas gerações têm que entender isso, adaptar essa tecnologia sem esquecer de onde que veio e programar para que o teu presente possa te trazer um futuro certo, né? Eu acho que esse é o grande desafio.
E aí as tecnologias estão aí para facilitar aquele trabalho mais pesado hoje, que era sofrido, a gente já não está mais tendo tanto, mas a cabeça está pensando um pouquinho mais, né? A gente tem que realmente estar organizado, buscar informações, né, na parte correta. Às vezes a gente tem tanta informação recebendo, mas você não consegue nem mais saber o que realmente você precisa... O que eu faço com essa informação, né? Porque é muita coisa chegando, Sim. né? Então eu acho que nosso grande desafio é isso, é a gente sentar, se organizar, saber o que está sendo feito e saber para onde a gente quer ir e quais são as ferramentas que a gente vai usar. E aí a agricultura, você estando preparado, você já sabe que vai ter, agora esse ano está todo mundo muito preocupado com o El Niño, né? E aí, diante disso, você já tem que procurar, né, alternativas, sementes que não vão te deixar tão exposto, né, a uma possível crise hídrica, investir em irrigação, enfim... são decisões que a gente vai tomando e por isso eu acho que aqui a região oeste, que também já vem fazendo esse trabalho de casa, a gente tem tido nos últimos anos aí safras batendo o recorde, né, de produção. Essa capacidade de adaptação rápida também, como você deu o exemplo da semente, né? Então muda a variedade considerando essa perspectiva climática que está vindo. Então eu posso comprar uma variedade que seja mais resistente à escassez hídrica. E como a gente precisa, e aqui no contexto da Pujante, né, precisa ter uma capacidade de tomar decisão também diante dos impasses regulatórios. Então, de 6 meses a cada semestre, veio a notícia que tem um super El Niño, eu adapto a tomada de decisão. Veio uma nova legislação, eu preciso adaptar também meu posicionamento. Isso. Então, acho que extrapola hoje a tomada de decisão só do que acontece da porteira para dentro, na capacidade produtiva, mas também na capacidade de organização e gestão de documentos, parte fiscal, isso, contábil, jurídica, que é fundamental porque os agentes do agro, seja o produtor, seja o empresário rural, de modo geral, ele está celebrando contrato o tempo todo. Isso mesmo. Está acontecendo e materializando ali obrigações e consequências do mundo jurídico. Então, acho que você, como não só presidente do Sindicato Rural, mas como advogada também, se puder deixar, e a gente sempre pede aqui no podcast Poder do Campo, para deixar uma mensagem para os advogados, né? O que a gente pode considerar, vamos supor que a gente está lá em 2036 e você tivesse que olhar para trás e falar assim, nossa, fizemos um bom papel, a Pujante, como um portal de fomento, assim, fez um bom papel de incentivar a formação de juristas especializados e mais do que especializados, porque acaba tendo muita gente, mas a gente prega também uma prestação de serviço e uma discussão jurídica que seja séria, ética, um compromisso com o cliente, um compromisso com o setor produtivo que vai além de só vender um serviço. Acho que a gente precisa separar o joio do trigo cada vez mais, dar luz a essas discussões e eu sei dessa sua convicção também. Eu queria que você comentasse como se estivesse em 2036 olhando para trás falando assim, pessoal, a gente tem que reconhecer esses passos aqui que foram extremamente importantes. Olha, Wander, para mim é uma coisa bem meio complicada falar sobre isso porque eu me coloco como produtora, e eu me coloco como administradora e me coloco como advogada nesse cenário que eu vivo isso todos os dias. E eu confesso que eu tenho conflitos dentro de casa por isso, porque às vezes o advogado, quando principalmente quando ele tem um bom conhecimento jurídico, ele vem com a lei, né? Olha, a lei te dá isso, a lei te dá aquilo, mas o advogado, ele tem que ser humano também. Ele tem que entender o que é a cultura daquele produtor rural, o que é o sofrimento daquele produtor rural naquele momento, quais são as dores que ele tem. Porque às vezes você pode até trazer para ele uma situação, uma saída jurídica, vamos falar assim, exemplar diante da legislação, mas aquilo não convém com os princípios que ele tem. Então você, antes de qualquer coisa, antes de qualquer análise, o advogado ele tem que conhecer o produtor rural. E cada produtor rural tem um pensamento. Então, trabalhar sempre em conjunto. Claro, fazer o trabalho sempre certo, legal, né? Mas procurar conciliar isso também com a realidade daquele produtor. Porque às vezes o produtor, confesso para você, viu? Uma coisa às vezes pode ser juridicamente possível, mas moralmente para ele não é.
Então, a gente percebe que precisa ter um pouquinho mais disso, desse olhar da advocacia para o produtor, que a gente ainda vê que esses produtores têm aquele sentimento da terra mesmo, de tudo que passou, né, às vezes dos parceiros que eles tiveram em toda essa construção de vida e que nos momentos bons ajudaram bastante e que agora, né, entender isso, que o produtor não é adversário do credor, dos financiadores, eles não são, pelo contrário, porque o produtor não vai encerrar a sua atividade hoje, sim, ele vai continuar. Então o advogado ele tem que servir para que ele possa fazer de uma forma como resolver o problema do agricultor, mas que o agricultor consiga permanecer no mercado por futuras e futuras gerações. É difícil. Eu acho que isso é o mais difícil de se conseguir do que realmente chegar e aplicar uma lei que possa ser benéfica. Mas a gente, como instituição, né, como sindicato, a gente sempre procura trazer as coisas para cá dessa forma e como produtora também. Eu sei que muitas vezes, eu até brinco assim, né? Tem alguns contratos que eu digo assim, olha, nem me peça para ler, porque se é para ler a gente não vai assinar, né? Mas a gente precisa ter esse bom senso, sabe? Entender que além de ser uma empresa, o produtor rural, ali também existem pessoas, e essas pessoas têm valores, têm princípios, e a gente tem que levar isso em conjunto. Eu acho que é o profissional que entender isso, ele vai se destacar e ele vai começar a ser procurado cada vez mais, porque o produtor raiz, que eu falo, o pioneiro, aquele que já vem de 2, 3 gerações e que pretende que os seus filhos continuem 2, 3 gerações, 4, 5 para frente, eles não pensam em resolver o problema hoje, eles pensam em resolver um problema e dar continuidade ao negócio. Isso é fundamental. Decisões com visão de longo prazo, né? Isso. Acho que principalmente num cenário que essa narrativa do nós contra eles interessa a quem? Isso. O agro é um setor muito interdependente. Eu gosto de reforçar isso e em complemento, Cris, eu acho que é fundamental. A cadeia de distribuição de insumos também está sentindo muito, das indústrias de insumos. O financiador, até recentemente estava discutindo sobre isso. O financiador, o investidor, e hoje o agro é financiado pelo setor privado, capital privado, não é, de forma predominante, não é mais o poder público, o governo federal que subsidia a atividade, tem subsídio sim, e por ser a agricultura ser uma política de Estado, assim como é em qualquer país do mundo que leva a sério pautas como soberania nacional, que está tão em voga aí, muitas vezes distorcida, mas que a gente precisa garantir abastecimento e segurança alimentar para a população, e por isso a agricultura não deve ser encarada como mais um setor da economia, mas sim como uma política de Estado. Concordo. E daí vem sim subsídio, incentivo fiscal e proteção de renda aos produtores rurais. Um seguro agrícola, nós precisávamos muito de um seguro agrícola, né? O desenvolvimento de instrumentos de gestão de risco que garantem aí a continuidade e viabilidade econômica da atividade rural, né? Então, acho que foi super válido essa conversa nossa, que seja a primeira de muitas, que a gente possa trazer também pautas sempre importantes, coloca a Pujante, o time, os escritórios apoiadores que financiam, né? Hoje são mais de quase 130 escritórios em 21 estados distribuídos, sempre permitindo que a Pujante leve essa informação para a advocacia, para o ambiente jurídico, e que a gente consiga aproximar cada vez mais o setor produtivo das instituições tomadoras de decisão, como o Poder Judiciário, o Ministério Público, as autarquias, enfim, e a gente conseguir, de fato, demonstrar a realidade e os desafios do setor, de quem produz no Brasil, para que a gente consiga trazer um país melhor. Esse é o papel da Pujante. A Pujante está aqui para servir e agradeço a oportunidade de ter aceitado o convite aí para a gente bater esse papo. Nós é que agradecemos, né? E a gente espera sempre poder passar um pouquinho do que é a nossa região aqui, que é um lugar muito abençoado, Wander. Você teve a oportunidade de conhecer a região oeste, você consegue sentir Deus aqui na nossa... A energia aqui é diferente, quem nunca veio, está escutando aí, a energia aqui é diferente de fato. Isso. Esse ano eu não conhecia, esse ano já é a terceira vez que eu venho, está na metade do ano ainda. E a gente convida também a todas as pessoas que quiserem vir conhecer a região, inclusive o Sindicato dos Produtores Rurais estão de portas abertas, é só entrar em contato que a gente faz
as honras da casa aqui para que vocês possam vir e conhecer. Vamos deixar a marcação aí. Se quiser falar, inclusive, o Instagram aí, seu, do Sindicato Rural, acho que é interessante, redes sociais, se tiverem que serem mais ativas, o pessoal vai... Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, Sindicato dos Produtores Luiz Eduardo Magalhães. Mas eu acho que está SPR LEM. SPR LEM, Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães. Isso. SPR LEM. LEM. Então, eu sou bom de memória, já fica aí a recomendação. Mandem lá, acompanhem. Tem muito evento, é muito ativo. E o meu é Grace KFK. Se quiserem seguir lá no Instagram, a gente acaba sempre postando alguma coisa sobre as atividades que a gente tem feito através das agroparceiras, do sindicato, Aliança do Agro e também as parcerias aqui com a ProSol. Grace KFK. Isso. GREICI KFK. Grace KFK. Então fica aí, pessoal, não deixe de acompanhar. E, meu muito obrigado. Antes de concluir, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o curtir, o comentário aí, compartilhar com os amigos que querem saber um pouquinho mais sobre Luiz Eduardo Magalhães e o Oeste Baiano aqui, toda a produção. Deixe nos comentários também sugestões de mais conteúdos que a gente possa gravar, que atenda aí os interesses e curiosidades de vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo episódio do nosso podcast O Poder do Campo. Até a próxima.